Caros irmãos e irmãs, paz e bem. O evangelho de hoje é João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e já viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus está falando para os judeus e começa dizendo: amém, amém. Quer dizer, em verdade, eu vos digo. E o que eu vos digo nesta certeza toda? Que quem guardar a minha palavra, guardar aqui significa cumprir, observar, viver, valorizar a minha palavra, porque esta palavra é vida, né? Diz o Evangelho de João, por meio dele todas as coisas foram criadas, né? Então esta palavra é vida. Quem observar a minha palavra jamais verá a morte. Só que o texto em grego diz não só morte, mas diz eiston aion, não é? A morte eterna. Aqui se fala não da morte física. A morte física todos veremos um dia. Todos vamos morrer, esta é a certeza. Mas quem guardar a minha palavra não verá a morte eterna. Por quê? Porque Jesus é o vivente por excelência. Quem estiver unido ao vivente não conhecerá a morte eterna. Esta é a verdade que Jesus nos revela hoje. Não se trata de morte física, mas de uma outra morte. São Francisco diz: é bem-aventurado o homem que procura viver a vontade de Deus, porque a morte eterna não o matará. Quer dizer, essa morte agora, do tempo, todos nós vamos experimentar. Sair do tempo, entrar na eternidade, todos nós experimentaremos. A morte eterna seria entrar na eternidade sem estar em comunhão com Deus, sem viver a comunhão e a dinâmica do reino de Deus. Depois Jesus fala sobre a glória. O que é glória? Doxa é a glória. Dar glória é dar o peso merecido que as coisas ou as pessoas têm. Jesus não está preocupado com a glória humana, porque essa é muito fugaz, é muito passageira. Jesus diz: olha, quem me glorifica é meu Pai. É isso que estou preocupado, que esteja em comunhão com meu Pai. Ele me glorifica, está ótimo. Não busco aplausos, não busco glórias humanas, não busco palcos, não busco privilégios, não busco primeiros lugares. Eu estou noutra. Não busco também a religião como meio de me satisfazer e de promoção pessoal. Então Jesus fala de uma doxa, de uma glória que lhe é dada pelo Pai. Ele diz: vocês não conhecem o Pai. Mas como assim? Não conhecemos? Nós vivemos no templo, em oração, mas não conhecem. Porque a vocês foi apresentada uma religião na qual Deus não vos foi apresentado ainda. Vocês foram apresentados a ritos, regras, normas, estas coisas aqui. Mas não ao amor. Deus é amor. Deus é relação. E vocês não foram apresentados a este Deus que é amor. Jesus diz: eu o conheço. Quer dizer, eu tenho com Deus uma relação de amor. Santo Agostinho de Hipona diz:
Não se pode amar aquele que não se conhece. O conhecimento, à medida que eu conheço, eu amo e entro na vida da outra pessoa e vou descobrindo mais razões ainda para amar. Eu o conheço porque construo e vivo com ele uma relação de amor. E eles chamam Jesus de demônio. O demônio é o pai da mentira. E Jesus dirá aqui no final do texto, se dissesse que não conheço a Deus, eu seria um mentiroso. Mas, na verdade, são vocês que não conhecem a Deus. Vocês são os mentirosos nesta história, não é? Quem é o mentiroso? É o demônio. Ele é o pai da mentira. A pior ignorância é pensar que se conhece a Deus quando não se conhece. A pior ignorância é pensar que está em comunhão com Deus quando não se está, defendendo projetos dos quais Deus jamais tomaria parte, defendendo coisas que Jesus jamais tomaria parte. Então imagino que há muito equívoco aqui. Vocês são mentirosos, disse Jesus. Vocês são mentirosos. Eles dizem, mas olha, ele fala que conhece Abraão, ele não tem nem 50 anos. E Jesus diz algo muito interessante, que a tradução no português não é exata. Ele diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas no grego se diz aqui, antes que Abraão fosse. E Abraão nunca foi. Na linguagem teológica, porque só Deus é. Deus é. Deus é aquele que mantém em si a razão de ser e tem sustentabilidade em si mesmo. Abraão não. Abraão é filho de Deus, é o nosso pai na fé, mas não é Deus como Pai, como Espírito Santo, como Jesus. Então é preciso distinguir Abraão, antes que Abraão fosse, e ele nunca foi, porque só Deus é, Jesus diz, eu sou. Quer dizer, antes que ele fosse, eu sou. Jesus reclama para si o título divino, né? Eu sou. Algo que, no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou a Deus, quando perguntarem quem me mandou para libertar o povo, eu direi o quê? Diria que eu sou. Eu sou. Mandou libertar o povo, não é? E diz o texto que Jesus, então, estava sendo ameaçado de ser apedrejado. E ele se escondeu e saiu do templo. Quando o templo não consegue cumprir a sua função de aproximar as pessoas de Deus, quando o templo não consegue cumprir a sua função de ligar as pessoas a Deus, quando o templo se torna lugar unicamente de vaidades, de lutas por poder, por espaço, quando o templo se torna um lugar onde as pessoas são apresentadas apenas a regras, a normas, a coisas mesquinhas, o templo perde a sua razão de ser. Darcy Ribeiro, grande escritor, disse, será que é necessário que o homem fuja do hospital para alcançar a cura? E agora coloco uma vírgula e digo, será que é preciso fugir do templo para encontrar a Deus? Nessa situação, Jesus, diz o texto, se escondeu e saiu do templo, porque ali havia muita gente preocupada em cumprir a lei, mas gente que não conhecia o amor de Deus e que não estava nem um pouco preocupada em pregar, anunciar e tornar o amor de Deus conhecido. Caros irmãos e irmãs, o texto de hoje é belíssimo. Guardemos para a nossa reflexão de hoje estas preces. Primeira, guardar a palavra, cumprir, observar, viver, querer conhecer a palavra de Deus e vivê-la. Segundo, acreditar que conhecendo a palavra de Deus teremos parte com Ele e a morte eterna não nos atingirá, porque estaremos ligados ao vivente por excelência que é Cristo. Terceiro, buscar a glória de Deus somente, o reconhecimento merecido, o peso merecido somente da parte de Deus. Não trabalhar em igreja ou em pastoral buscando aplauso, primeiro lugar, segundo ou terceiro, ou fazendo confusões e fazendo jogos de poder. Isso não combina com o cristianismo. Vender a sua consciência, aquilo que você pensa, trair o que você pensa
por um espaço mais elevado, não compensa com o cristianismo. Não foi o que Jesus ensinou. Depois, que não sejamos chamados como estes e gente que não conhece a Deus. Conhece normas, regras, conhece ritos, mas não conhece a Deus. Não conhece o amor em verdade. Bom, que não sejamos chamados de mentirosos, porque o demônio é o pai da mentira, mas estejamos alinhados com a verdade do Evangelho, porque esta é a única que liberta o homem. E crer que Jesus é o eu sou. Ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. A pior ignorância é pensar que conhecemos a Deus e que estamos muito bem, obrigado, quando na verdade estamos carentes de Deus, quando na verdade estamos distantes. Apocalipse tem um texto interessante no qual diz: tu que pensas que é rico, tu que pensas que estás bem, te direi a verdade. Tu és cego, nu e indigente. Essa palavra nos ajude a pensar quanto nós precisamos progredir no caminho da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham todos um ótimo dia. A paz de Deus esteja convosco. Amém.